Olá, eu sou Kátia Zanvettor e você está no Aqui Educação. Esse é um programa que a gente tem aí trabalhado, discutido a temática de educação e tentando trazer educação não numa perspectiva só específica, pensando nos equipamentos educacionais, pensando nas especialidades, pensando nas práticas educativas, mas também tentando pensar a educação numa perspectiva um pouco mais ampla, pensando na educação como uma esfera que está aí na nossa vida, né? Que está na família, que está na escola, que está nas finanças, que está em tudo. Educação, para mim, é uma atividade essencial da cultura humana e está no nosso dia a dia. E por falar em finanças, olha quem eu tenho aqui, minha amiga Luciana Iquedo. Bem-vinda, Lu. Olá, Kátia. Olá para quem está aqui com a gente. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui para discutir uma questão tão importante para a nossa sociedade, para as nossas famílias, para a nossa economia. Legal. E a Lu, para quem não conhece, minha amiga Luciana Iquedo, vocês podem seguir ela aí no @Luciana Iquedo. Ela é planejadora financeira, escritora e palestrante, professora universitária também do curso de administração. E hoje tem, né, um escritório de consultoria financeira. Mas, Lu, eu queria começar aí, assim, nosso bate-papo com uma pergunta clássica que eu sempre faço aqui, que é: o que é educação para você? Sim, eu penso que educação é todo o ato, é todo o processo, é toda a conversa que nos leva além daquele ponto que nós chegamos aqui naquele momento. Então, muitas vezes nós víamos a educação como algo restrito realmente ao banco da escola, aquele horário, aquele momento específico em que o aluno sentava numa carteira escolar, abria uma cartilha, ali o professor ia trazer tudo para ele sobre aquele tema. E hoje eu acredito cada vez mais que a educação ela é um processo contínuo, é um processo amplo, é um processo de troca e que acontece cada vez mais em cada momento da nossa vida e, sobretudo, né, Kátia, no mundo que a comunicação está tão pungente, em veículos como esse, em que ouvir um podcast, assistir um corte bem escolhido numa rede social, pode sim contribuir significativamente para a educação. Perfeito, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, né? E por isso a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. E hoje meu convite para você é justamente para a gente falar de uma temática que você é especialista, que é a educação financeira. A minha primeira pergunta vai nessa linha, né? Eu acho que a gente tem ainda uma resistência muito grande de educar financeiramente nas famílias e na escola, e eu queria entender de você o que você pensa sobre isso, qual que é o lugar prioritário de a gente introduzir a educação financeira nas pessoas. Sim, eu penso que o local prioritário é nas nossas casas, é nas nossas famílias, a partir do momento que a criança tem o entendimento que existe uma troca monetária, uma troca financeira. E é super simples de identificar esse momento. A partir do momento que a criança te pede: você pode comprar esse brinquedo para mim? Você pode me levar a uma loja ou entrar na internet e fazer uma compra? Ela já entendeu que existe ali uma troca. Então, se a gente retrocede no tempo, nós acreditávamos há alguns anos que a educação financeira deveria começar em torno dos 12 anos de idade.
hoje já se tem certeza que é em torno de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então a família tem um papel essencial para começar essa educação financeira de forma lúdica, de forma integrativa, entendendo que aquela criança faz parte daquela família como um membro importante naquele ambiente. Existe um senso comum que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade deseducada financeiramente. Eu queria primeiro confirmar com você se você acha que isso é verdade, dá para a gente dizer que a gente é mal educado nas finanças, ou se isso é mais uma coisa que se propaga por aí. Eu penso que em termos de letramento financeiro, sim, nós não somos letrados financeiramente. Então nós temos aqui uma sociedade focada no consumo, em que não se fala de educação financeira de forma clara dentro de casa, e não se falava disso nem nas escolas, nem nas universidades, e quando a gente traz o reflexo disso para o nosso dia a dia, são pessoas que não entendem bem do processo de controle orçamentário, que vivem sem nenhum tipo de ferramenta que poderia auxiliá-las aqui na gestão de dinheiro. A gente fala de profissionais que se formam e vão empreender sem nunca terem ouvido falar qual deveria ser a conduta diante de uma empresa, à frente de um negócio, porque o negócio ele não se restringe à família daquele empresário. Muitas vezes nós estamos falando de pessoas que empregam várias outras pessoas e tem várias famílias no sistema interdependente que não tem a menor ideia se segura pelo chifre ou puxa pelo rabo. Só vão vivendo o dia a dia e isso é muito ruim no final das contas. Tá, e aí você atribui isso àquilo. O que tem na nossa cultura, né, na nossa sociedade, que privilegia esse desconhecimento financeiro? Sim, eu penso primeiro que falar de dinheiro é um tabu. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a sociedade americana, é muito comum que numa conversa do dia a dia se olhe e pergunte qual é a sua renda, qual é o seu salário, quanto que a sua empresa faturou no ano passado. E as pessoas falam isso de maneira muito aberta e sem nenhum preconceito. A gente aqui tem uma sociedade que fala assim, né? Esconde aquilo, não conte pra ninguém aquilo que você tá fazendo, olha o olho gordo, se você contar não vai dar certo, e isso tudo é visto como um assunto que não é para ser discutido. Então, se a gente volta também para essa célula principal que é a família, nós temos casais que se casam, que falam sobre tudo, né? A cor da parede, o nome dos filhos, onde vai ser a lua de mel, mas não discutem quem vai pagar a conta de água, quem vai pagar a conta de luz, o que farão com o dinheiro excedente e qual é o projeto dessa família, qual é o objetivo dessa família. Então, finanças não está colocada de forma clara, de forma transparente, de forma objetiva. Uhum. Tem um outro ponto também que é importante, que a gente sempre precisa lembrar, que troca que a gente está fazendo, né? Em finanças e economia a gente usa um termo super bonito, americanizado, que se fala trade-off, que é a troca. Qual a troca que eu faço no meu dia a dia? Então eu troco as minhas horas de vida por trabalho e o meu trabalho por dinheiro. E quando eu invisto mal o meu dinheiro, ou eu gasto mal o meu dinheiro, no final das contas, eu estou gastando mal as minhas horas de vida, que é o que eu tenho de ativo mais restrito, de ativo finito, que eu não consigo exatamente saber qual é a dimensão disso daqui, né? Então, esse é o primeiro ponto relevante. E na correria do dia a dia, a gente às vezes esquece isso. Parece que a vida se restringe a pagar os boletos, se recompensar por ter que pagar tantos boletos e fazer dieta, né? E a gente esquece por que é que a gente saiu de casa todos os dias para ganhar dinheiro, qual é o sentido desse dinheiro dentro da família e dentro da sociedade como um todo. Perfeito, e o tempo é o único ativo que a gente não consegue recompor, né? A gente vai perdendo aí e não consegue colocar de volta, né, na balança. Exato, é o mais caro que a gente tem, e tem um tripé que é tempo, dinheiro e ter ali saúde para aproveitar tudo isso. Então, quando eu falo desse tripé e quando eu falo de simultaneidade,
é muito difícil na vida nós temos essas 3 coisas simultaneamente. Então, se eu sou jovem, eu tenho muita energia, normalmente muita saúde, tenho tempo, mas sou duro, né? Aquela grana que mal dá para o básico. Depois, quando a gente começa a vida adulta, que é a fase em que nós somos mais produtivos, a grana ela aumenta, mas o tempo diminui, porque essa fase em que a gente acaba trabalhando bastante, muitas pessoas têm filhos para cuidar, ainda tem os pais vivos, isso também gera uma demanda. Então, tenho dinheiro, tenho saúde, mas não tenho tempo. E quando eu chego ali na fase final, tenho bastante tempo, mas minha saúde pode estar prejudicada e pode ser que eu tenha ou não dinheiro. Então é importante que a gente tenha essa visão e cada vez mais trazer o equilíbrio para o nosso dia a dia. Porque também era comum que antigamente a gente dissesse assim, né? Eu vou viver, vou trabalhar duro pra caramba, mas quando eu me aposentar, a minha vida vai ser muito melhor, eu vou aproveitar, eu vou viajar, vou fazer tudo aquilo que eu ainda não fiz. Mas hoje a gente já sabe que não dá para pensar exatamente dessa forma. Primeiro que a gente vai ser muito mais produtivo, né, até um tempo maior, a longevidade também está maior, né, Lu? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa pensar. E por mais que a gente fale que não, assim, mesmo que você esteja muito saudável na sua velhice, você vai gastar mais com reposição de hormônio, farmácia, não vai ter jeito. Você vai gastar mais com algumas coisas, certo? A conta vai ficar mais pesada. A longevidade é sim um ponto muito importante. Eu estive ano passado num congresso de planejamento financeiro na Europa, né, em Málaga, e algo assim que eles já estão olhando lá é que a longevidade é um ponto muito importante. Então, no Brasil, apesar de nós termos aqui, né, uma expectativa de vida trazida pelo IBGE, quando eu falo do ponto de vista de planejamento financeiro, quando eu faço um planejamento financeiro de alguém, eu já coloco a expectativa de 90 anos. Quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, eles já fazem o cálculo com 100 anos. E lá nesse congresso, falando de inteligência artificial, aí trazendo, né, um aporte muito forte para as tecnologias que a gente já tem hoje no mundo em relação à saúde, já se fala de uma expectativa de vida de 140 anos. Então eu vou ter que ter sim formas de fazer o meu dinheiro durar mais tempo, porque as pessoas que se aposentam hoje no Brasil, somente 1% das pessoas conseguem manter o mesmo padrão de vida. Então a gente tem aí, de fato, uma perda de poder aquisitivo forte. E aí pensando nisso, vamos pensar então em algumas soluções que a educação poderia ajudar nesse processo. Sim. Né? Porque eu acho que se a gente tiver, então, essa introdução que você já falou, familiar, né? Isso. De uma conversa mais franca, quebrando os tabus em relação à educação financeira. Mas se também a gente tiver um planejamento do próprio Estado, né? Dos gestores de educação para o ensinamento da educação financeira, a gente vai poder ter mais ganho enquanto sociedade, certo? Sim, com certeza. A política, o papel dos governantes é essencial, porque quando a gente tem uma política que favorece o endividamento, e agora a gente está tendo aqui um momento que a gente está vivendo, que saiu aqui uma ampliação das políticas de crédito consignado, e foi aterrorizante, porque a gente está falando aqui de milhões de pessoas que foram ali nos primeiros dias tentando ampliar, né, o volume de endividamento, sendo que no Brasil hoje já cerca de cada 10 famílias, 8 estão endividadas e 20% das famílias endividadas, segundo, né, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, elas já não conseguem mais pagar as suas contas em dia. E aí quando eu vejo uma corrida dessas para se endividar ainda mais, e um endividamento que vai ser descontado na ponta, né, ali na renda, diretamente na fonte, de fato me preocupa. Mas eu penso que além das políticas, né, que envolve sim levar o letramento para a sala de aula, para as escolas, e aí é fundamental que eu também faça um letramento dos professores. Sou colega professora e sei que muitas vezes a educação financeira não chegou ainda em quem está transmitindo essa educação para as crianças, então é importante olhar toda essa cadeia.
Mas eu também acredito que todos nós aqui, né, temos uma autorresponsabilidade e precisamos assumir esse compromisso com o protagonismo da própria vida financeira. Uhum. Então também é muito mais sobre o que é que eu posso fazer da minha vida, independente desse cenário político caótico, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente está aqui também, né? 2 dias depois, aqui ao vivo, do tarifaço do Trump, que vai nos afetar no mundo globalizado. Mas assim, o que é que eu posso fazer dentro da minha casa, com a minha família, no meu dia a dia, de forma simples e que eu possa fazer isso diferente? Semana passada eu fui visitar minha mãe, meus pais moram em Caraguá, e a minha mãe falou assim, filha, o botijão de gás vai acabar amanhã. Eu falei, mãe, eu olhei o fogão aceso, né, a comida lá no fogão. Eu falei, mãe, como é que a senhora sabe que o gás vai acabar amanhã? Porque eu anoto no botijão de gás com giz quando eu troquei o gás. Então eu sei que na minha casa o gás dura tantos dias e amanhã o gás vai acabar. E efetivamente Que o gás acabou. E a minha mãe, Kátia, ela estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Ela não tem mestrado, doutorado, MBA, ela não usa planilhas feitas pela NASA, ela não tem um iPhone da última geração com aplicativo sofisticado, ela controla com as ferramentas que ela tem. Então também falar de letramento em educação financeira é sobre isso. Na verdade a gente tenta criar, às vezes é mais simples do que parece, né? Eu acho que o exemplo da sua mãe é clássico para entender isso, assim, né? Ela tem um giz e um botijão de gás e ela faz o controle ali. Eu imagino que ela usa outros recursos para controlar outros sistemas na casa dela, né? Outros gastos que ela tem. Com certeza. Por exemplo, a minha mãe sempre teve um caderno que ela anota ali todos os compromissos financeiros que ela tem. Então ela sabe que ela tem a conta de água, a conta de luz, a fatura do cartão de crédito, o convênio, e ela sabe qual que é a média de despesas dela na feira, no açougue, no supermercado. Então ela não é surpreendida quando chegam as contas para pagar, e eu ainda hoje vejo pessoas sendo surpreendidas, sabe, gente, quando chega aquela fatura do cartão de crédito e a pessoa fala assim, não é possível, não fui eu que gastei isso daqui, tá errado, e ela começa a somar e ela vê, não, realmente fui eu que gastei isso aqui. Isso aqui não acontece com a Dona Rosa, porque ela criou realmente um método de controle, e eu me lembro de eu pequenininha, minha mãe abriu o caderninho dela na cama, ajoelhava e escrevia todo esse controle. Então ela tem esse caderno de anos que ela sabe qual é o gasto da família ali, né, mensalmente. Mas é importante a gente falar que a gente pode sim usar os recursos tecnológicos a nosso favor. Então se a pessoa que está aqui com a gente, ela gosta, ela faz uso daquela planilha que parece a planilha da NASA, tá tudo certo, use ela favoravelmente. Se eu prefiro um aplicativo, puxa, hoje a gente tem uma infinidade de aplicativos que podem te ajudar. Não gosto nem de aplicativo, nem de planilha. Abra o bloquinho de notas do seu celular e controle. E aí são pontos importantes que eu quero trazer, é que basta anotar? Não. Eu vivi desse mal por bom tempo. Eu tenho que anotar, avaliar e criticar. E o outro ponto muito importante é me antecipar ao fato. Então a gente está aqui, começou um mês novinho pela frente, já passou o começo do ano, já passou o carnaval, a melhor hora de olhar as finanças é agora. Não espere a Páscoa, por favor, é hoje. Como que será esse mês? Qual é a minha decisão em relação aos meus gastos? Quanto eu quero gastar com aquilo que efetivamente faz o meu dinheiro fugir? Quer ver alguns exemplos? A alimentação. Eu nessa vida corrida, com milhares de compromissos, eu não penso no que eu vou comer. Aí eu chego em casa, hoje eu vou chegar em casa, tive uma semana puxadíssima, jornada tripla, às vezes quádrupla. Se eu chegar em casa e for decidir o que a Luciana vai jantar, gente,
Vocês iFood. acham? É, vou pedir no aplicativo. Eu Aham. moro em condomínio de apartamentos, tem vizinhos que vendem de tudo de alimentação. Vou dar uma olhada no grupo e vou pedir alguma coisa por lá. Então é importante que nos meus momentos de lucidez eu tome a decisão para os momentos que eu não tô lúcida para decidir sobre aquilo. Uhum. Então, puxa, eu já decidi o que eu comeria antes e quando eu chego na minha casa cansada, a melhor alternativa para mim é a marmita que está congelada, porque em 3 minutos no micro-ondas eu Uhum. estou com o meu jantar pronto, eu tomo banho e vou dormir, né? Então, se eu for decidir no momento que eu não tô lúcida, a decisão vai ser errada. Sabe aquela história? A pessoa tá sofrendo com amor, ela vai pra balada com o celular na mão, às vezes ali, né, ouve aquela música sertaneja de profunda dor e pega o celular e decide mandar uma mensagem. Uhum. Não é o momento, né? Que você precisa ali de uma amiga que tire o celular da sua mão, não faça isso agora. Isso tem um nome bem legal que se Uhum. chama arquitetura de escolha, que é uma ferramenta educacional, né? Então a gente começa a falar de arquitetura de escolha também com olhar na Europa. A gente tinha um problema muito sério, por exemplo, na Inglaterra, que as pessoas faziam xixi fora do vaso sanitário. No Brasil isso não acontece, Não, viu, gente? imagina, Não imagina. acontece, a gente não sofre com isso, né? Uhum. E aí eles tiveram uma ideia de colocar um adesivo de uma mosca dentro do vaso sanitário e os meninos, costuma se brincar, né? Eu brinco lá em casa com o meu menino, que meu menino é o meu marido, no caso, que homem às vezes tem o espírito da quinta série, É, não tem aquela jeito. diversão Uhum. típica. E eles começaram a mirar naquela mosca e o problema de efetivamente fazer o xixi fora do vaso, ele acabou, diminuiu sensivelmente. Outro ponto, né? Havia um problema na Holanda em relação a doadores de órgãos. Uhum. E aí tinha uma ficha que a pessoa precisava preencher e assinalar com um X dizendo que ela era doadora de órgãos. Uhum. E mudaram esse formulário, né? Que antes da mudança era assim: 80% de não doadores e 20% de doadores. E quando mudaram o formulário e colocaram assim: se você não quiser doar, você faça o X, inverteu-se. Somente 20% das pessoas não quiseram mais doar os órgãos. Então, são processos que facilitam a decisão para o bem. Uhum. Então, quando eu consigo me antecipar e me ajudar a tomar uma decisão quando eu me sinto incapaz. Então, outro exemplo aqui prático nas finanças. Puxa, eu já faço meu orçamento antecipadamente, e tenho o objetivo de guardar 10% da minha renda. Então, o que eu faço? Já deixo programado o Pix na minha conta corrente, para que no dia 10 de cada mês ele transfira automaticamente aquele valor para a minha conta de investimentos. Então, eu já estou programando uma ação Antecipando. Uhum. que pode ser que no dia, gente, quando a gente recebe a renda, a gente fala assim, não, puxa, mas esse mês é um mês que eu quero comprar aquela blusinha diferente, Uhum. né? É um mês que eu gostaria de repente, conhecer aquele outro restaurante. Eu Uhum. já tirei o dinheiro da pessoa mais perigosa que existe para ele, saiu do meu alcance. Uhum. Né? Quando eu me preocupo com a minha alimentação e decido o que eu vou comer antes, quando eu vou ao supermercado e eu levo uma lista para decidir quais serão as minhas compras, quando eu decido que no mês de abril eu vou gastar, por exemplo, R$ 50 andando de Uber. Deu R$ 50, se vira, vá a pé, peça carona, vá de ônibus. Então eu decido antes e executo depois. E Tá. não dá certo com a maioria das pessoas. Porque elas deixam para decidir. É. Ô Lu, e você falou desses 10% aí, existe uma orientação geral? Qual é o ideal que você deve gastar, né, na sua renda e o que você deve guardar? O que a gente faz com os super endividados que não conseguem nem chegar nesse ponto de guardar um pouquinho? Vamos dividir aqui o bom em bifes, né? O primeiro ponto é que, tecnicamente, como eu deveria dividir as minhas finanças? Eu não posso gastar mais de 50% do que eu ganho de renda para me manter vivo e operante. Então, por exemplo, eu não posso gastar mais do que 50% da renda familiar com alimentação, moradia, saúde. Tem que se limitar a isso, ok? Porque se eu ultrapasso, eu começo a ter um sério problema.
Os outros 30% eu deveria gastar para manter o meu estilo de vida. Ah, puxa, é sexta-feira, as sextas-feiras lá em casa a gente gosta, né, de ter um momento em que a gente sai com as meninas, a gente come uma pizza fora. É um momento que faz parte do nosso ritual. Então, isso eu tenho que incluir dentro desses 30%. E os outros 20%, eu deveria sim poupar parte para realizar os meus sonhos. Ah, então eu quero trocar de carro, quero trocar de casa, de repente eu quero sair de férias, quero trocar o sofá da sala, que já não tá legal, esse é o meu projeto desse ano, trocar o sofá da sala. E guardar uma parte para a Luciana do futuro, para aposentadoria, né? Para aquele momento em que eu não quero mais trocar a minha mão de obra por dinheiro. Tecnicamente deveria ser assim, e se eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma tranquilidade muito maior. Agora, a gente sabe que a gente tem um problema muito sério de renda, que é o primeiro ponto importante aqui, que muitas vezes eu estou falando de pessoas que ganham muito pouco. A gente tem um segundo problema, que a gente está falando de uma pejotização, que é aquele empreendedor que não empreendeu porque ele percebeu uma oportunidade de negócios e quis aproveitá-la, que ele empreendeu por necessidade, seja porque ele ficou desempregado e não conseguiu outro emprego, seja porque com a mudança da reforma trabalhista ficou muito mais simples, né, conseguir um trabalho por meio de um CNPJ, ela se tornou uma empresa por necessidade. E aí eu tenho que olhar, gente, um contexto, eu gosto de exemplificar, eu brinco que é a boquinha do jacaré, né? Pensem aí na mandíbula do jacaré. Então eu tenho a primeira forma que é sim, fazer com que eu gaste menos do que eu ganho e eu abra essa mandíbula. Mas em muitos casos eu preciso tentar aumentar essa renda para que eu tenha uma folga financeira. Então também nós vimos na pandemia que a dependência de uma única fonte de renda, a dependência total de um único empregador, ela pode ser letal. E se eu falo de um modelo de pejotização, que eu tenho uma empresa, que eu tenho um único cliente, eu estou colocando ali todos os meus ovinhos num único cesto e eu tenho uma dependência total. Se aquela empresa desistir ou se aquele cliente não me quiser mais, como que eu faço para arcar com os meus compromissos? O boleto da escola vai seguir vencendo, eu vou ter o aluguel para pagar e eu preciso comer. Então eu tenho que ter também essa clareza, né, de tentar sim diversificar as minhas fontes de receita. E aí assim, né, todos nós temos aquele dom que Deus nos deu, que de repente é aquilo que a pessoa elogia. Nossa, Kátia, como você cozinha bem. Puxa, olha esse bolo que você faz, como ele é maravilhoso. Então, será que de repente, se eu fizesse uma renda extra com isso que eu sei fazer, que todo mundo elogia, eu conseguiria aumentar a renda da minha família? É um ponto aqui que eu quero te provocar para que você pense. Pode ser que você saiba ensinar algo que todo mundo entende que você faz isso de uma forma simples. Pode ser que você saiba fazer aqui. A alimentação ela gera, né, muita oportunidade de renda extra. Pode ser um freelance que você faça, seja intelectual ou seja trabalhando num buffet aos finais de semana. É uma provocação que só você vai conseguir responder. Mas tem um outro ponto aqui que é o do superendividamento. E aí a gente está falando aqui que tem pessoas que foram embarrigando as dívidas. Ela não pagou a fatura do cartão de crédito, e aí de repente ela fez um empréstimo para pagar essa fatura, esse empréstimo consumiu a renda e ela está numa situação de limite. Aí é um outro caso. Isso é um desafio gigante, eu acho, né? Porque, na verdade, a pessoa, ela precisa sair desse lugar, ela tá paralisada, né? Ela tá paralisada. Nesse sentido, eu não sei se você concorda, mas essa política atual do governo de propor uma nova forma de empréstimo para os CLTs, tentando dar juros mais baixos, né, para esses super endividados. Então, você tentar trocar uma dívida que está com juros muito alto para uma dívida que está com juros um pouco mais acessível. Como que você vê isso? Isso é viável e necessário em algumas situações específicas? Se eu não consigo mais pagar o crédito rotativo, que é o cheque especial, e aquele cartão de crédito que eu parcelei,
sim, é viável. Por quê? Eu estou fazendo uma troca inteligente. Mas quando eu falo do super endividado, que é efetivamente aquela pessoa que ganha pouco, que quando eu olho aquilo que ela consome é impossível de ser liquidado, eu tenho que ter uma política diferente. Então existe uma lei, que é a lei do superendividamento, que é quando é impossível de se pagar. E a gente tem um auxílio hoje do Procon, que é gratuito, para auxiliar essa família a revisar, né? Puxa, qual é o comprometimento de renda? Quem são os meus credores? E como eu posso efetivamente organizar isso de uma forma que caiba no meu orçamento. Então as pessoas também não sabem disso muitas vezes, elas desconhecem. E eu tenho visto, Kátia, a redução, especialmente de juros, porque olha só, né? O cheque especial quando eu parcelo e o cartão de crédito quando eu não pago a fatura, eu estou falando que o custo do dinheiro que no Brasil hoje é a Selic, que é de 14,25%, ele vai para até 450%. Normalmente eu faço assim, mas ó, se eu tenho 14 aqui, é assim, né? Ao infinito e além, que nem o Mickey Mouse lá. Então eu tenho que ter a visão que muitas vezes, eu peguei um caso recentemente, que a pessoa começou pegando R$1.000 emprestado para montar um pequeno negócio, um micro negócio para um familiar. E ela chegou a uma dívida de R$200 mil, né? Porque foram juros sobre juros sobre juros sobre juros. E com o auxílio da lei de superendividamento, com o acionamento do Procon, esse endividamento reduziu para R$70 mil, era 200, foi para 70 e foi concedido um prazo de 60 meses para essa família se reorganizar. Então também, quando é este o caso, eu preciso assim, deixe-me parar. Para tudo, né? Para tudo. Olha esse todo para reorganizar efetivamente a situação de uma maneira mais ampla. Porque ela pode significar que é uma situação que quebra uma família de uma maneira importante aqui. Então essa dica da Lu é super legal. Quem tiver nessa situação, procurar o Procon, né, Lu, nesse caso. Exato. E antes a gente precisava sair de casa, pegar uma fila, né, pedir o endereço do Procon. Gente, hoje é tudo online, então faz sentido você, de fato, se você tiver um pouco mais de dificuldade, peça para que alguém te ajude, ou se você que está aqui com a gente hoje sabe de alguém nessa situação, a gente também tem que ter um papel importante aqui de letramento uns dos outros. E aí, gente, eu não posso ter medo de olhar a situação de frente. Quanto mais eu demoro para perceber que eu estou no caminho errado, realmente o retorno fica mais difícil. Então, quanto antes eu tenho essa percepção de que, puxa, peguei um caminho, tomei uma decisão, a Luciana do passado não sabia o que a Luciana sabe hoje, não foi legal. Então eu volto, replanejo e sigo. A gente tem muito isso, né, em administração, que é planejo, vou lá, tomo ação, executo, verifico se aquilo deu certo ou não e replanejo. Então esse ciclo, que é o ciclo do PDCA, que a gente usa muito em administração de empresas, deveria ser um ciclo constante em nossas vidas. Tomei essa atitude, deu certo ou não? O que é que eu poderia ter feito diferente? Então eu replanejo e começo de novo, quantas vezes isso for necessário. Isso que você fala de olhar o problema de frente, eu acho que entra em outro tabu mesmo, né? Na verdade, volta para aquele tabu que a gente estava falando, né? Porque se os casais têm dificuldade de conversar, discutir sobre finanças, né? Imagina olhar de frente o problema já instalado, né? Então... Exato, e a gente fala muito de infidelidade conjugal como sendo uma coisa relacionada à questão sexual, à questão emocional, me traiu, não me ama mais. Mas eu trago aqui também a infidelidade financeira, que às vezes parece uma brincadeira. Sabe aquela sacola de roupas que aparece de repente lá no armário e que ela entra escondido em casa, coloca no porta-malas, joga as caixas de sapato fora e quando o marido pergunta, não, mas eu já tinha isso aqui há muito tempo, né? Às vezes é aquele auxílio para outras pessoas, outros familiares fora desse núcleo principal
e sem o consentimento do outro. Uhum. Então são decisões aí que se toma sem que seja discutido antes com o parceiro e sem que se avalie as consequências que isso trará para o núcleo familiar. E aí quando existe o problema, ele já está instalado. E aí, gente, não tem jeito. A gente tem que ter aquela conversa difícil que a gente não quer ter, né? A gente quer ter conversa difícil. Sexta-feira, minha semana foi tão doída, meu marido trabalhou tanto, eu quero chegar hoje em casa e falar de algo difícil? Uhum. Não, instintivamente eu não quero, mas é aí que a gente precisa se desafiar, trazer o outro para o jogo e colocar a transparência, porque como dizem meus adolescentes em casa, vai dar ruim se eu não fizer isso. Vai dar ruim. Lu, voltando um pouco para a escola, como que você acha que a gente poderia, então, assim, pensando em tudo que você falou, eu acho que o professor também que está na escola é a figura central mesmo, né? Como que a gente poderia criar políticas públicas para ajudar esse professor a ter esse conhecimento financeiro e fazer esse papel de passar, né? Eu penso que o primeiro ponto é dos governos entenderem que a gente está falando de pessoas que têm problemas orçamentários, que são funcionários públicos em grande parte, porque a gente tem uma rede pública importante de ensino fundamental e ensino médio no nosso país, e que também estão lá, entrando na fila do consignado, que também estão travando uma batalha ali para pagar as contas do dia a dia. Então eu preciso fazer com que esse professor ele entenda de produtos financeiros, que ele entenda a dinâmica do mercado financeiro. E a gente ainda tem muito no Brasil essa visão de que mercado financeiro é para quem tem muito dinheiro e quem não tem acaba usando basicamente os produtos de crédito. Então eu penso que além de nós olharmos ali o básico da educação financeira, que sim, eu preciso saber matemática, porque eu preciso trazer a matemática financeira para me fazer poder comparar. Vale mais a pena pagar à vista ou vale mais a pena pagar parcelado? Qual é os juros que está embutido nessa parcela? E isso é técnico. Mas eu preciso trazer aqui conhecimento de produtos financeiros para que eu consiga efetivamente saber como eu posso me amparar do que o sistema financeiro me oferece. E eu preciso trazer as questões comportamentais, gente. É o comportamento hoje que ele é fundamental e decisivo para que as tomadas de decisões aconteçam. Então, se eu tenho esse professor entendendo bem e sendo bem letrado, ele vai conseguir transportar isso para a educação das crianças e dos adolescentes de uma maneira bem feita. E a gente já sabe que criança e adolescente é potência, que ele vai voltar para casa e ele vai ensinar os pais. Nós vimos isso, né, em relação ao tabagismo, nós vimos isso em relação à educação no trânsito, vimos isso acontecer no nosso país também com a questão de destinação de resíduos. Eu sou criança da década de 70, né, nasci na década de 70, fui criança na década de 80, e eu confesso que eu tive apoio aqui dos meus sobrinhos, que para eles era tão claro, né? Quando eu vi aquele monte de lata de lixo colorida, não sabia direito em qual jogar, eu tinha que ler. E isso tudo foi um processo que as crianças nos ensinaram de forma muito competente. E eu realmente penso que com a educação financeira pode acontecer um processo parecido com esse. A gente tem um grande desafio aí, né? Porque eu acho que envolve políticas públicas, envolve desejo também das instituições. Pensando nos gestores educacionais, também envolve desejo, porque você precisa também incluir isso como uma rotina, né, na vida do professor, que já tem uma rotina sobrecarregada. Então, esse tempo remunerado para esse professor estudar também não é fácil. Exato. A gente tem um desafio muito grande, que é a própria educação da matemática, né, da matemática básica aí nas escolas. Então, aí são muitos desafios, né, Lu? São muitos desafios. E o próprio desafio também da língua portuguesa, que é a interpretação do texto que vem acompanhando os produtos financeiros que eu consumo. Então, é de fato algo holístico, integrado.
Quando eu falo de planejamento financeiro hoje, eu não posso mais falar somente da técnica e eu não posso mais falar que eu tenho que olhar somente a conta bancária dessa pessoa. Eu preciso entender a vida, Kátia, como um todo. Eu preciso entender quais são ali as motivações que essa pessoa traz para consumir ou não. Muitas vezes a gente tem pessoas que vieram de uma situação de profunda escassez e ela confunde, ela acha que o contrário da escassez é a prosperidade, enquanto o contrário de escassez é o excesso. Então também é esse olhar mais amplo, muito mais abrangente, é um olhar mais caloroso e mais amoroso. Sabe que depois de 30 anos de jornada, hoje eu tenho a ousadia, né, de falar que, por exemplo, o planejamento financeiro que eu faço, ele tem fundamentação técnica? Sim, tem vários diplomas lá na parede, MBAs, formações fora do país, mas eu penso que o que impera hoje é o amor nesse processo de olhar para a questão financeira. Perfeito. E aí, isso que você está falando me lembrou um pouco a conversa que a gente teve na semana passada com o Luiz Antônio Tosi, que é diretor da FATEC, e ele fechou a nossa conversa falando assim que ele vê, né, que o principal na educação é que o futuro aí do nosso país para o desenvolvimento é ter esse entendimento de aprendizagem contínua. Sim. E eu acho que, de um modo geral, se eu pudesse reunir assim, todos os insights de todos os entrevistados que já passaram por aqui, eu acho que a aprendizagem contínua é a bola da vez. Assim. E eu acho que em educação financeira também. Né? A gente vai ter que entender que isso é uma demanda necessária para a vida das pessoas cada vez mais, né? Que para ter essa felicidade geral, plena e essa segurança, ela vai ter que incluir a educação financeira e a gente vai ter que ensinar nossas crianças desde cedo a aprender sempre sobre educação financeira também. Exatamente, lifelong learning, é tão bonito esse termo, né? Mas de fato é que todos os dias eu aprendo algo novo e eu tenho que entender que eu também tenho a responsabilidade de ensinar e transmitir aquilo que eu aprendi. Muito além, de fato, como a gente falava no início, do banco escolar, que antes a gente tinha ali uma percepção de que, puxa, eu vou lá, faço um curso e tá tudo certo, né? E hoje já não é mais suficiente. E também nesse momento de infobesidade, com tanta informação, com tanta comunicação sendo feita, às vezes de maneira quase que irresponsável, também quando eu escolho aquilo que eu quero ler, aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero assistir, quais são aí as pessoas que eu me conecto digitalmente, quem eu escolho seguir, qual é o estilo de vida que eu quero assistir e desejar ter, porque, gente, é muito fácil, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, nós somos estimulados ao consumo. O nosso telefone agora, ele já não, nesse minuto, meu telefone já não presta mais, porque ele já está desatualizado. Saíram várias outras versões muito melhores do que as que eu tenho. A minha roupa já não está mais na moda, né? Porque, puxa, vinha de uma tendência, agora vem outra. A alimentação que eu como de repente já não é mais adequada porque tem milhares de suplementos que podem me deixar numa outra situação. Então o autoconhecimento ele também é imprescindível nesse processo para que eu consiga entender que eu estou falando de recursos finitos, dentre eles tempo, dinheiro, e isso tudo me faz ter que escolher e decidir, e isso depende de mim. As minhas escolhas é o que está ali efetivamente na minha mão, grande parte delas. E é sobre elas que eu deveria me responsabilizar efetivamente. Sensacional. Gente, a gente já está chegando no fim, que pena. Muito rápido. Muito rápido. Só reforçando aqui, meu nome é Kátia Zanvettor, eu sou jornalista, mestre, doutora em educação e hoje dirijo a Zan Comunicação. E você pode me seguir no @Kátia Zanvettor ou no @Zan Comunicação. E eu queria aproveitar esses minutos aí finais que a gente tem, Lu, para você falar um pouco mais do seu trabalho, falar também onde o pessoal pode te encontrar, porque eu sei que você faz esse trabalho de educação financeira na sua rede social, então te seguir também é uma forma de você aprender, né? Com certeza, tô lá nas redes sociais, @Luciane Quedo.
e Luciane Quedo em todas as redes, Iquedo se escreve I-K-E-D-O. Estou lá à disposição para essa troca, para essa geração de conteúdos que possa efetivamente ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa questão de dinheiro. E hoje eu brinco que você pode falar comigo sobre o que você quiser, eu vou falar com você sobre a questão financeira, esse verdadeiramente é o meu propósito, de fazer com que as pessoas lidem melhor do que isso. E hoje, Kátia, eu ajudo principalmente famílias que querem ter um olhar diferente para as próprias finanças. Muitas pessoas pensam que o planejamento financeiro ele é algo que vai te trazer uma gaiola, te colocar numa jaula, vai te aprisionar, quando na verdade o planejamento financeiro ele é libertador. Quando você sabe e você tem um entendimento mais claro das suas finanças e você tem consciência do valor destinado para aquela emergência que vai acontecer, quando você tem um valor destinado para a realização de seus sonhos, outro para o seu futuro, e você consegue ver isso claramente, você se liberta para poder destinar aqui o seu tempo, a sua energia, para aquilo que realmente interessa na sua vida, porque o dinheiro ele é só um meio, mas ele é um meio potente para fazer com que você atinja ou não os seus demais objetivos. Então hoje esse é o meu propósito. Hoje eu posso dizer que eu vivo o meu propósito, que é de conduzir as famílias e as pessoas nesse processo. Muito legal, Lu. Olha, foi uma honra te receber aqui. Espero que a gente consiga conversar mais vezes sobre essa temática tão relevante. Se você gostou, se interessou, deixa aí os comentários no nosso canal do YouTube. Segue a gente também no portal Aquivale. E se você tiver temas e dúvidas relacionados à área de educação, manda pra gente, a gente vai ser muito feliz aí de discutir temas que vocês trazem pra gente. É isso e até a próxima semana.